Se pessoas da mesma família, com a mesma criação, já enxergam o dinheiro de forma completamente diferente. Imagina duas pessoas, criadas em mundos completamente diferentes. Uma aprendeu que dinheiro acaba, a outra aprendeu que dinheiro serve para aproveitar. Amor, Uma olha esse cresceu vendo lançamento preocupação, incrível. a outra cresceu Lindo, vendo mas saiu do consumo. orçamento? E agora, essas duas pessoas estão tentando construir uma vida juntas. Esse é o primeiro episódio de uma série sobre educação financeira para casais. Mas calma, isso aqui não é uma aula sobre dinheiro, é uma conversa, daquelas que muita gente evita, mas que quase todo relacionamento precisa ter, porque tem casal que ainda se ama, mas já não consegue mais conversar sem o dinheiro entrar no meio. E o pior é que quase nunca começa numa grande briga. Começa nos pequenos silêncios, na tensão quando chega uma notificação do banco, na cara fechada depois de uma compra, na frase, depois a gente vê isso. Até que um dia vocês percebem que estão dividindo a mesma casa, mas já não estão mais vivendo o mesmo futuro. E talvez o problema nunca tenha sido só dinheiro. E antes da gente começar, mas já comenta aqui embaixo uma coisa com sinceridade. Você acha que o dinheiro aproxima ou afasta os casais? Porque talvez a sua resposta diga mais sobre a sua relação do que você imagina. E se esse tema fizer sentido para você, fica até o final, porque esse pode ser um daqueles vídeos que parecem estar falando diretamente da sua vida. Você está sentado na mesa do jantar, o prato está na sua frente, a comida esfriou e a pessoa que você mais ama no mundo está do seu lado, mas parece que está a quilômetros de distância de você. Ninguém falou nada, mas todo mundo sentiu. O silêncio no jantar não é só falta de assunto, é o peso de uma conta que não fecha, de uma conversa que ninguém quer começar, de um medo que os dois têm, mas nenhum dos dois admite. E isso começa quando o amor não paga as contas e o dinheiro começa a afastar o casal. Cenas que parecem com o seu dia a dia, ter um parceiro que acorda de manhã e já sente um peso no peito, não é ansiedade genérica, é que o boleto vence na sexta. E hoje é quarta e o dinheiro ainda não entrou. E ele não falou nada para ninguém, porque falar parece fraqueza. Parece admitir que ele não está dando conta. Aí ele faz café, dá aquele sorriso meio sem graça e vai trabalhar fingindo que está tudo bem. Do outro lado tem ela, que percebe que alguma coisa está diferente, que o marido está quieto demais, que as respostas estão curtas demais. Mas ela não pergunta, porque a última vez que ela perguntou, virou briga. Então ela também faz o café, também sorri, finge que as coisas estão bem e a vida segue, e os dois vivendo juntos e separados pelo silêncio do dinheiro. E é aqui que acontece algo muito sutil, mas devastador. A distância não começa com uma traição, não começa com uma briga enorme. Ela começa quando dois adultos que se amam param de ser honestos sobre o dinheiro e passam a proteger um ao outro de uma verdade que os dois já sentem. E essa distância se transforma em um abismo. Aí começam as pequenas mentiras e que ninguém chama de mentira. Estava em promoção. Já tinha planejado isso faz tempo. Não gastei tanto assim. Depois a gente resolve. E esse? Vira o sempre depois. A gente não chama de mentira porque parece pequeno demais. Parece proteção. Parece que você está poupando o outro de uma preocupação desnecessária. Mas no fundo, você sabe. E ele ou ela provavelmente também sabe. E o que faz o relacionamento sangrar não é o gasto em si, é a sensação de que o outro está escondendo algo, é a erosão silenciosa da confiança, uma pequena mentirinha de cada vez. Isso acontece nas casas de todo tipo, em apartamentos de periferia com aluguel atrasado, em casas de classe média com parcelas de carro no limite, em coberturas com piscina onde o casal sorri nas fotos, mas à meia-noite ninguém consegue dormir porque a empresa não está indo bem. O dinheiro não escolhe endereço para causar dor. Ele causa dor em todo lugar onde existe silêncio. Estava em promoção, a compra Você já gastou foi tudo isso com feita. essas A comidas justificativa caríssimas. vem Olha o tanto de depois. coisa E no desnecessária fundo, aqui. os dois Não sabem é que não foi sobre a desnecessário, é para promoção. nossa Às casa. vezes foi ansiedade, às vezes foi impulso, às vezes foi só uma tentativa de sentir algum alívio, mesmo que por alguns minutos. Depois a gente resolve. O problema é que o depois quase nunca chega. E aquilo que podia ser uma conversa pequena vai crescendo em silêncio, fica escondido embaixo do tapete emocional do casal, até o dia em que não dá mais para fingir que está tudo bem. Você não vai entender. Talvez essa seja uma das frases mais perigosas dentro de um relacionamento, porque ela não fala só sobre dinheiro.
Ela fala sobre desistência emocional. Ela diz: eu já não acredito mais que você consiga me ouvir sem me julgar. E quando um casal para de tentar se entender, o problema já deixou de ser financeiro. E você já parou para pensar que o problema nunca foi só o dinheiro? Tem casal que ganha pouco e vive em paz, e casal que ganha muito, né, mas vive emocionalmente quebrado. Porque dinheiro não é só número, dinheiro é memória, é o pai que nunca tinha, é a mãe que escondia o extrato, é a humilhação que você sentia na infância quando não podia ir na festa porque não tinha dinheiro para o presente. É o medo de repetir o que você viu em casa. E quando esse medo encontra outra pessoa que teve uma criação completamente diferente. Os dois estão falando de dinheiro, mas na verdade estão falando de coisas muito mais profundas. Um cresceu numa casa onde dinheiro era abundância e leveza. O outro cresceu onde dinheiro era escassez e vergonha. Quando os dois sentam para decidir se vão viajar nas férias, parece uma conversa simples, mas não é. São duas histórias de vida inteiras se encontrando numa mesa de jantar, com todos os traumas, medos e memórias que cada um carrega sem perceber. Vamos para as crenças e realidade. E talvez agora você comece a entender uma coisa importante. A maior parte dos problemas financeiros dos casais não nasce na conta bancária. Nasce nas crenças que cada um carrega sobre dinheiro, nas experiências, nos medos, na forma como cada um aprendeu a lidar com faltas, insegurança, consumo e sobrevivência emocional. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque existem crenças silenciosas que entram no relacionamento devagar. E quando o casal percebe, elas já estão mudando o jeito de conversarem, de sonharem, de se respeitarem e até de se olharem. E o mais perigoso é que muitas vezes duas pessoas que ainda se amam começam a se afastar sem perceber o motivo real. Então, enquanto eu vou falando de cada uma delas, eu quero que você se pergunte com sinceridade: será que isso acontece dentro da minha relação? Será que, sem perceber, a gente já está vivendo alguma dessas realidades? Porque às vezes o problema nunca foi só dinheiro. Foi a forma como cada um aprendeu a se proteger emocionalmente através dele. Crença 1. O problema é falta de dinheiro. Muitos casais acreditam nisso. Se ganhássemos mais, tudo melhoraria. Mas sabe o que destrói muitos relacionamentos antes mesmo da falta de dinheiro? O silêncio, a falta de conversa, a sensação de estar lutando sozinho, porque tem casal com pouco dinheiro, mas com parceria. E tem casal que ganha muito, mas vive emocionalmente falido. Crença 2. Se a gente ganhar mais, resolve? Não resolve. Porque o comportamento financeiro sobe junto com a renda. Quem não consegue controlar pequenos impulsos, normalmente também não controla os grandes. O salário aumenta, o padrão de vida aumenta, as parcelas aumentam, a ansiedade continua. E aí, o casal percebe que o problema nunca foi só quanto ganhava, mas como lidava emocionalmente com o dinheiro. Crença 3. Só um de nós precisa entender de finanças. Esse é um erro silencioso, porque decisões financeiras nunca afetam só uma pessoa. Elas afetam os dois, o futuro dos dois, a paz dos dois e os sonhos dos dois. Quando apenas um assume toda a responsabilidade financeira, o outro começa a se afastar das decisões. E relacionamento sem parceria vira peso. Crença 4. Discutir dinheiro é sinal de problema. Na verdade, não conversar sobre dinheiro é que costuma ser o verdadeiro problema, porque o silêncio financeiro cria distância emocional. Pequenas frustrações começam a crescer, suposições substituem diálogo, e o casal começa a discutir pelos sintomas, quando a raiz nunca foi falada. Dinheiro não destrói relacionamentos sozinho, mas o silêncio quase sempre ajuda. Como o dinheiro muda o clima da casa? Você já reparou como a tensão financeira muda tudo? Não só as finanças, tudo mesmo. O humor na segunda-feira de manhã, a paciência com os filhos, a vontade de conversar à noite, a disposição para a intimidade, a tolerância com as pequenas coisas que antes eram engraçadas e agora irritam profundamente. O estresse financeiro não fica confinado na planilha. Ele contamina o ar da casa, muda o tom de voz, ele encurta as respostas, transforma pessoas amorosas em pessoas irritadas, que mal entendem por quê,
Olha como isso acontece na maioria dos relacionamentos. No começo, é só uma tensão silenciosa, uma pequena divergência que ninguém conversa de verdade. Um acha que o outro gasta demais, o outro acha que está sendo controlado, mas os dois fingem que está tudo bem. Só que silêncio emocional nunca resolve, ele acumula, e aí começa a próxima fase. A irritação crescente. Pequenas coisas começam a incomodar mais do que deveriam. A resposta fica mais seca, a paciência diminui, o afastamento emocional começa a aparecer e o casal nem percebe que o problema já não é mais a compra, o cartão ou a conta. Agora o que está crescendo é a distância. Depois vem a comunicação frágil. As conversas viram discussões. Qualquer assunto sobre dinheiro vira defesa ou ataque. Um tenta explicar, o outro já responde irritado e, aos poucos, o casal para de conversar para resolver e começa a conversar apenas para reagir, até chegar talvez na parte mais triste, a solidão dentro do relacionamento, porque existe um tipo de solidão muito pesada, a de se sentir sozinho, mesmo estando acompanhado. Duas pessoas dividindo a mesma casa, a mesma cama, a mesma rotina, mas emocionalmente vivendo em mundos completamente diferentes. E o que é mais cruel nessa história é que o casal começa a brigar por coisas que não têm nada a ver com dinheiro. A louça que não foi lavada, o volume da televisão, a forma como o outro fala com as crianças. São brigas pequenas, absurdas, que parecem sem sentido, mas no fundo, cada uma dessas brigas está dizendo a mesma coisa. Eu estou carregando um peso que você não vê e preciso que você enxergue. O dinheiro vira o depositório de todas as frustrações que não foram ditas. A briga sobre o boleto é sobre o boleto, sim, mas também é sobre sentir que está sozinho, sobre a sensação de que o outro não se importa tanto quanto deveria, sobre medo de que isso não vai melhorar, sobre a distância que foi crescendo sem que ninguém percebesse exatamente quando começou. Lembra de quando vocês dois faziam planos, mas sonhavam juntos? A casa, a viagem, o negócio próprio, os filhos. Quando foi a última vez que vocês sentaram juntos e sonharam? Sem calcular se dá, sem lembrar das dívidas, sem aquela voz interna dizendo: isso é impossível para gente. Um dos primeiros sinais de que o dinheiro está destruindo uma relação é quando o casal para de fazer planos, não de um dia para o outro, aos poucos. Uma conversa que começa animada e termina com: não sei, a gente vê isso depois. Um sonho que você deixou de mencionar porque sabia que ia vir a conta junto. Uma ideia que você guardou para você mesmo porque não queria ver a cara do outro na hora de falar de dinheiro. O casal que ainda sonha junto faz planos mesmo sem certeza. Conversa sobre o futuro como algo construído por dois. Sente que divide não só as contas, mas o sonho. Mesmo nos momentos difíceis, existe uma sensação de que estamos nessa juntos. Esse casal não é necessariamente mais rico, é mais alinhado emocionalmente sobre o que quer e para onde vai. O casal que parou de sonhar só fala de dívidas, não de destinos. Faz planos individuais em silêncio. Sente que o dinheiro é um muro entre os dois. Sobrevive ao mês, mas não vive o dia a dia do relacionamento. Esse casal pode se amar muito e ainda assim se sentir completamente sozinho dentro da relação. E a perda dos sonhos compartilhados é silenciosa demais. Ela não tem data, não tem uma briga específica que marcou. Um dia você olha para o lado e percebe que faz meses que vocês não riram falando sobre o futuro. E aí bate uma tristeza muito particular, a de sentir saudade de alguém que ainda está do seu lado. Agora, presta bastante atenção no que vou falar. O silêncio financeiro destrói os relacionamentos em câmera lenta. Ele é devagar demais para você perceber e rápido demais para você reverter quando finalmente percebe. Aí o boleto vence e de algum jeito você paga. Parcela, renegocia ou atrasa. O boleto tem solução financeira. Ele é concreto, tem número, tem valor e tem vencimento. Mas o desgaste emocional não funciona assim. Ele não chega com data marcada. Não manda notificação, não oferece parcelamento. Ele vai se acumulando em silêncio, na conversa evitada, na irritação guardada e na sensação de não ser compreendido, até que um dia você olha para a relação e quase não reconhece mais o que vocês eram. E o amor? O amor raramente vai embora de uma vez, ele vai se escondendo, devagar,
Cada silêncio vira uma camada. Cada frustração não falada vira distância. Cada discussão evitada levanta mais uma parede entre os dois. Até que, sem perceber, duas pessoas que já foram apaixonadas começam a viver como dois estranhos educados dentro da mesma casa. Isso não é exagero, é o que acontece em milhares de lares todo dia, com pessoas boas que se amam, que se esforçam, mas que nunca aprenderam a falar sobre dinheiro de um jeito que não dói. Porque ninguém ensinou, a escola não ensinou. Os pais muitas vezes também não sabiam, e a gente cresceu achando que dinheiro é assunto privado, inclusive dentro do próprio casamento. Existe uma solidão muito específica, a de dividir a vida com alguém e ainda assim sentir que está carregando tudo sozinho. Não porque a pessoa foi embora, ela está ali, na mesma casa, mesma rotina e na mesma cama, mas emocionalmente parece distante demais. Tem sempre alguém dentro da relação que começa a carregar um peso maior do que consegue mostrar. É a pessoa que perde o sono enquanto o outro dorme, que abre o aplicativo do banco tarde da noite com o coração acelerado, que faz conta em silêncio no meio do jantar, no banho e na hora de tentar descansar. É a pessoa que sorri por fora, mas por dentro já está cansada de sustentar preocupação o tempo inteiro. E talvez a parte mais dolorosa nem seja o dinheiro. É sentir que o outro não percebe o tamanho do peso que você está carregando. Ou pior, percebe e age como se aquilo não fosse tão importante. E aí começam pensamentos silenciosos que machucam profundamente. Talvez eu esteja sozinho nisso. Talvez só eu me preocupe. Talvez só eu esteja tentando salvar alguma coisa aqui. E quando alguém começa a se sentir sozinho dentro da própria relação, algo muda. A pessoa começa a se fechar, não por maldade, por cansaço emocional, por sobrevivência, e junto com isso vem outra perda silenciosa, a admiração. Porque o amor maduro não vive só de sentimento, ele também vive de parceria, de presença, de sentir que existe alguém ao seu lado quando a vida pesa. E quando a pessoa que você escolheu começa a parecer distante, ausente, desinteressada nas coisas que importam, a admiração vai diminuindo devagar, sem grito, sem anúncio e sem que ninguém perceba na hora. E talvez seja exatamente assim que começa o desgaste invisível. Ninguém acorda um dia decidindo se afastar emocionalmente. Isso vai acontecendo nos pequenos momentos, nas respostas curtas, nos assuntos evitados, nas noites que terminam sem conversa, nos depois a gente vê, nos silêncios que começam a durar mais do que deveriam, até que um dia o casal já não conversa para se conectar, só conversa para resolver problema. E quando um relacionamento entra no modo sobrevivência, alguma coisa muito importante se perde: a leveza, a vontade de construir, a curiosidade sobre o futuro. E o pior, o prazer de sonhar junto. Porque quando toda a energia da relação vai embora, tentando apenas aguentar o mês, o casal deixa de viver e começa apenas a sobreviver. Os dois já sabem e sentem que algo mudou, mas nenhum dos dois sabe nomear exatamente o quê. Porque eles não brigaram por algo grande. Não houve traição, uma mentira enorme, um evento que marcasse o início do fim. O que houve foi acúmulo, o dinheiro que não sobrou, o plano que não saiu, a conversa que foi evitada, o sonho que foi engolido, a vontade que foi sufocada, centenas de pequenas renúncias que, somadas, constroem uma distância que um dia parece intransponível. E chega um dia, e esse dia é muito silencioso, em que um dos dois pensa: a gente ainda se ama? Não com raiva, com tristeza, com aquela dúvida que dói mais do que qualquer certeza ruim, porque a resposta não é um não sei mais. E esse não sei é o fruto de anos de dinheiro não falado, de estresse acumulado e de sonhos guardados no bolso. E acontece algo inevitável: quando o dinheiro entra em guerra, o amor começa a se esconder. Pensa comigo, se o problema fosse só dinheiro, a solução seria simples: ganhar mais, gastar menos e pagar as dívidas. Pronto, resolvido. Mas você já percebeu que não é assim, porque tem casal que saiu do vermelho e continuou emocionalmente distante, e tem casal vivendo uma fase difícil financeiramente, mas ainda se sente unido. Por quê? Porque o que sustenta uma relação nos momentos difíceis não é só a conta no azul. É a sensação de que vocês estão do mesmo lado. É olhar para o outro e sentir que você não está carregando tudo sozinho. É conseguir dizer: eu estou preocupado, sem medo de julgamento. É poder mostrar a realidade da conta bancária, não porque alguém obrigou,
mas porque relacionamento deveria ser parceria, não tribunal. No fundo, muitas vezes não é sobre quem gasta mais, é sobre duas pessoas que nunca aprenderam a falar de dinheiro sem se sentir atacadas, sem sentir culpa, sem sentir vergonha. E talvez também não seja sobre falta de planejamento, porque muita gente sabe exatamente o que deveria fazer. O problema é o medo. Medo de olhar os números, de descobrir o tamanho da situação, de admitir que as coisas não estão bem. Então, o casal evita, adia e sempre muda de assunto. Finge que depois resolve. E talvez nem seja incompatibilidade. Talvez sejam apenas duas pessoas que cresceram ouvindo histórias completamente diferentes sobre dinheiro. Uma aprendeu a ter medo de faltar, a outra aprendeu a gastar para sentir alívio. Uma aprendeu controle, a outra aprendeu fuga. E agora essas duas histórias estão tentando viver dentro da mesma casa. Talvez a pergunta mais importante não seja: como a gente paga essa dívida? Talvez seja: quando foi a última vez que vocês sentaram um na frente do outro, sem celular, sem televisão e sem coisas que tiram a atenção, e falaram de verdade sobre o que sentem quando o assunto é dinheiro? Porque existe uma coisa que pouca gente fala: o boleto vence. E de algum jeito, vocês resolvem, parcelam, renegociam, pagam atrasado. O boleto tem solução financeira, mas o desgaste emocional não funciona assim. Ele vai ficando quieto e acumulando em pequenas coisas, na conversa evitada, na irritação constante e na sensação de não ser compreendido, até que um dia o relacionamento já não parece o mesmo e o amor raramente vai embora de uma vez. Ele vai se escondendo, devagar. Cada silêncio vira distância, cada frustração não falada vira parede, até que duas pessoas que se amam começam a viver como estranhos educados dentro da mesma casa. E sabe o que talvez seja mais triste? Quando o casal para de sonhar junto. Porque relacionamento também vive de futuro, de planos que constroem a vida lá na frente. Mas quando toda a energia vai embora, tentando apenas sobreviver ao mês, o casal deixa de construir e começa apenas a aguentar. Eu não vou te dar uma planilha hoje, nem 5 passos mágicos, porque talvez o que esteja faltando na sua relação não seja mais informação, talvez seja conversa, talvez seja coragem emocional, talvez seja voltar a enxergar o outro não como inimigo, mas como alguém que também está cansado, também está com medo e precisa se sentir acolhido. Dinheiro às vezes sobra e outras vezes falta. Isso faz parte da vida adulta, mas existe uma diferença enorme entre um casal que enfrenta as dificuldades junto e um casal que enfrenta tudo em silêncio. O primeiro talvez demore para sair da fase difícil, mas sai, porque existe parceria, existe conexão, existe a sensação de eu não estou sozinho nisso. O segundo talvez até organize as finanças, mas um dia percebe que as contas estão pagas e mesmo assim alguma coisa importante ficou pelo caminho. Porque o que foi perdido nunca foi só dinheiro, foi intimidade, admiração e conexão emocional. Então, antes de terminar esse vídeo, eu queria te pedir uma coisa: olha para a pessoa que está do seu lado, não como culpada, irresponsável ou como um problema. Olha como alguém que talvez também esteja tentando sobreviver emocionalmente a tudo isso. Se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, comenta aqui embaixo, sem julgamento, porque muita gente está vivendo exatamente isso e sofrendo em silêncio. E se você sentir que esse vídeo pode abrir uma conversa importante, manda para o seu parceiro, não como cobrança. Manda como quem diz: eu queria que a gente conseguisse falar sobre isso. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como começar a conversar sobre dinheiro, sem transformar tudo em briga, culpa ou ataque, porque às vezes a conversa mais difícil do relacionamento é exatamente a conversa que pode salvar ele. Porque isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.